Boa noite. Sempre que eu venho a uma casa espírita, né, a gente tem a oportunidade de fazer as palestras, é sempre um motivo de muita alegria, porque Jesus era um espírito de extrema alegria. Então só nas mensagens dele refletem esse espírito de alegria que ele tem, ou seja, ele tinha dentro de si a sua verdadeira felicidade. Então os ensinamentos que ele nos passa são exatamente para nos percebermos como a gente chega a essa felicidade e o quão importante ela vai ser na nossa vida. Então a mensagem que a gente sempre traz tem sempre esse objetivo, de nós alcançarmos um dia a verdadeira felicidade, que é a paz eterna, né? E nós vamos alcançar chegando num lugarzinho tão apreciado por nós, chamado Reino de Deus. Demora um pouquinho ainda, mas nós vamos chegar lá um dia, tá? Então nós temos que entender que essa felicidade que Jesus nos dá nos seus ensinamentos, Deus quer que nós compartilhemos com as outras pessoas. Então, se eu sei o que é bom, eu sei o que é correto, eu tenho que passar isso para as pessoas. Se os ensinamentos de Jesus nos fazem bem, qual que é a nossa obrigação? Passar também para os outros. Senão não teria sentido guardar só para si, seria uma atitude de extremo egoísmo, né? Pô, aquilo é bom, não vou dividir com ninguém. E a gente aprende que o amor ele tem que ser dividido, porque quando ele se divide, ele se multiplica. Não é? Então nós precisamos ter sempre em mente, todas as vezes que nós tivermos a oportunidade de passar alguma mensagem boa, de fazer o bem a alguém, que é a nossa obrigação moral de estar realizando isso. Quando Deus entrou na nossa vida definitivamente? Saulo um dia caiu do cavalo, vocês lembram? Ele estava perseguindo Ananias em Damasco, aí ele viu uma luz muito forte, e ouviu a voz, ele caiu do cavalo e ouviu a voz de Jesus, né, dizendo: Saulo, 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 por que você me persegues? E ele fala assim: mas quem é tu a quem eu perseguo? Não é? Naquele momento Saulo se conscientizou da importância de Jesus na vida dele. Por isso que a gente brinca que quando nós caímos do cavalo, quando nós viemos à realidade, colocamos Deus realmente como o centro das nossas vidas. Será que foi num momento de intensa alegria? Ou será que foi num momento de intensa tristeza? Talvez na perda de um ente querido, talvez numa dor, num momento de saúde, que a gente pega a Deus e fala: Deus me ajuda, eu estou precisando de você, né? Como será que nós caímos no nosso cavalo? Quando será que definitivamente Deus entrou na nossa vida? Quando? Deus é a boa notícia que Jesus nos traz. E Ele fez tudo o que Jesus gostaria. Tanto é que Ele diz assim: quem me vê meu Pai, porque eu faço as coisas que meu Pai faz. E aí ele nos diz que tudo que ele fazia nós podemos fazer um dia. O grande problema é que ele não disse quando. E eu vou falar para vocês, vai demorar um pouquinho, tá? Hoje nós temos a humanidade como nós conhecemos em torno de 4,5 bilhões de anos. E quando nós viemos para cá, Jesus já era o Cristo, ou seja, já era a criatura perfeita que nós conhecemos. E dizem, né, Emmanuel, num texto, diz que a galáxia que Jesus foi criado já não existe mais. E segundo a ciência, uma galáxia dura de 15 a 20 bilhões de anos. Então, a grosso modo, no mínimo, Jesus tem 24 bilhões e meio de anos. Será que ele sabe mais que a gente? Será que ele é mais inteligente? Será que moralmente ele está mais evoluído do que nós? Eu acho que sim, né? E com essa certeza, o que nós temos que fazer? Aproveitar todo esse conhecimento que ele tem através dos ensinamentos que ele deixou. Não é? Então Jesus, ele é o instrumento que veio nos mostrar o que Deus quer de nós e o caminho que ele vai nos levar. Então a história de hoje que nós vamos contar, Jesus sobe em um monte. Ele, seus discípulos e mais muitas pessoas estavam próximos para ouvir as verdades dele, para eles aprenderem alguma coisa com ele. Só que todas as pessoas esperavam o quê? Que ele desse uma linguagem simples, que explicasse com muita facilidade os ensinamentos que ele queria. Mas nesse momento ele vem com uma linguagem difícil, intrigante, até quase incompreensível. Ele vem nos falar de algumas coisas que até hoje muitos de nós não conseguem compreender. E isso não depende da nossa cultura, não depende da nossa fé, porque as colocações que ele foi feitas por ele têm que ser percebidas e compreendidas através da nossa alma. E ele vai nos falar sobre o Sermão do Monte. Eu não vou falar aqui sobre todo o Sermão do Monte, nós vamos falar sobre um único tópico, mas de extrema importância entre eles.
E o Sermão do Monte, ele foi a maior barreira de entendimento para um dos nossos maiores apóstolos, Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo foi um gênio do nosso tempo. Ele começou no início do século XX, ele começou a participar, e ele era extremamente católico. Aos poucos ele foi se convencendo da doutrina espírita, conversas com o seu tio, a leitura do livro de Leon Denis Depois da Morte, mas ele não estava ainda totalmente confiante que a doutrina espírita era aquilo que ele queria na vida dele, que teria todas as explicações que ele precisava. E naquela época o que acontecia? Só os padres que tinham acesso às Bíblias, mas ele, como estava dentro da Igreja Católica e participava, atuante dentro dela, um padre lhe cedeu a Bíblia, e ele leu diversas vezes, e a única parte que ele não entendia era a parte do Sermão do Monte. Então, quando ele começou a pesquisar o que era a doutrina espírita, ele foi num dia, numa sexta-feira, 13 de agosto, tem gente que não gosta dessa data, eu não sou supersticioso, e ele foi até a cidade de Santa Maria, que sabia que ia ter um evento espírita lá, e ele foi no caminho com um amigo pensando assim: se essa doutrina é tão boa, eu quero chegar lá, eu quero receber uma explicação convincente sobre o Sermão do Monte. E ele vai pensando no caminho, não fala nada para o amigo dele que estava lá. Quando ele chega lá no local, ele percebe que praticamente toda a cidade estava lá, porque a cidade de Santa Maria era uma cidade eminentemente espírita. E ele percebe que só tinham 2 lugares vazios, e era exatamente na segunda fileira. E quando ele sente, ele percebe que a pessoa que estava na frente era um funcionário do tio dele. E ele mentalmente diz assim: eu quero que aquela pessoa, ele levante e explique sobre o Sermão do Monte. E quero mais. Eu quero que ele fale através de João Evangelista. Olha só o que ele estava pedindo. E para surpresa dele, passaram alguns minutos que começou lá a sessão, aquela pessoa iletrada, não sabia ler, começa a discorrer aquilo que ele falou que foi a maior explicação, a mais bela explicação, mais minuciosa explicação sobre o Sermão do Monte. Aquela pessoa iletrada, que não tinha noção de nada, que não tinha estudo nenhum. E para surpresa dele, quando ele termina de explicar, ele diz assim: agradeço a paciência de todos, João Evangelista. Ele falara por João Evangelista. E naquele dia ele se declara: agora eu sei o que é Sermão do Monte, e agora eu vou ser espírita. E aí começa toda a caminhada dele. João Evangelista é muito importante na nossa doutrina. Ele é muito importante na nossa doutrina. Tem um livro do Chico, chama Crônicas Além do Túmulo, que diz: Chico Xavier cita que ele é o apóstolo escolhido por Jesus para coordenar a vinda do Consolador prometido no orbe do nosso planeta. Então ele seria o embaixador do Cristo perante a nossa doutrina. Isso é tão verdade que no Livro dos Espíritos, antes de começar as perguntas, tem uma parte que se chama assim, Prolegômenos. É um texto explicativo do Livro dos Espíritos. E lá tem algumas pessoas, alguns espíritos que assinam aquilo. Qual que é o primeiro espírito que assina isso? João Evangelista. Então Chico sabia o que estava falando, Então esse evangelho que a gente está falando hoje é um evangelho de alegria, E esse evangelho não é preparado somente para nós hoje, no século 21, no ano de 2016. Era um evangelho preparado para toda a anterioridade nossa, como também o futuro. Por quê? Porque ele não vai sofrer variações, porque ele representa a verdade. Vocês podem ver que o evangelho de Jesus, que nós aprendemos, está de acordo com as leis divinas. E as leis divinas são o quê? São leis eternas. São leis que não mudam no decorrer dos anos. Então esse evangelho que nós sempre aprendemos, que nós estamos procurando aprender e estudar, eles são para toda a nossa eternidade, para todo o nosso aprimoramento. Assim como Jesus. Jesus não veio para ficar só 2014 anos atrás. Jesus já existia desde a formação do nosso tempo. Ele mesmo dizia: antes que Abraão existisse, eu já sou. Ou seja, ele já estava antes do patriarca da humanidade, como era considerado Abraão. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos.
Tem alguém aqui que não tem problema contra a mansidão e a passividade? Todo mundo tranquilo, ninguém nunca perde a paciência? Não. Não, se não tiver, se o pessoal for assim, eu vou embora, né? Porque eu tenho uma dificuldade danada nisso. Todos nós, em certos momentos, nos sentimos ou prejudicados por alguém, ou inseguros perante alguma situação. Então, muitas vezes nós perdemos essa paz, essa mansitude, né? Essa tranquilidade. Então, nós vamos aprender um pouquinho hoje o que vem a ser manso, o que vem a ser pacífico, não é? Então, a gente pode dizer o seguinte, que todas as pessoas que entram em qualquer tipo de discussão, toda briga, sempre está perdendo. Todo mundo que entra numa discussão sempre perde alguma coisa. Nem que seja paciência, mas sempre está perdendo alguma coisa, tá? Então, quando a gente começar a disputar alguma coisa, em qualquer coisa na nossa vida, nós já podemos considerar que nós já estamos perdendo alguma coisa, né? Isso é tão sério que em Minas Gerais, né, isso quem nos conta é o Haroldo Dutra Dias, que tem um departamento lá que chama assim, Departamento Centro de Solução Processual de Conflitos. Ou seja, as pessoas quando vão brigar na justiça lá, elas são colocadas na frente de psicólogos, psiquiatras às vezes, para conversar, para ver se é realmente necessário que aquela ação transcorra, para evitar tumulto, para as pessoas evitarem de ficar brigando, né? E ele nos conta até uma história de uma mulher que ele foi julgar, né? A mulher entrou com uma ação contra uma pessoa e ele é juiz, que o cara lá da defesa falou assim, essa mulher adora uma briga, imagine você que hoje eu sou o processo número 55 que ela está movendo. Ela só vivia querendo brigar, só vivia discutindo. E não vinha de luz, que é do livro do Chico, ele diz assim, tem criaturas que se alimentam do conflito. Tem criaturas que se alimentam do conflito. E isso depende do estado moral de cada um. O que Chico está nos dizendo? Que quanto mais evoluídos nós formos, mais serenos nós seremos. Menos conflito nós tentaremos buscar. Pegamos alguns exemplos só para vocês entenderem esse tipo de comportamento. Nós já vimos em alguma vez Chico Xavier brigar com alguém? Dos livros, dos filmes, da história dele. Ele nunca levantou a voz para criticar qualquer pessoa. Bezerra de Menezes a mesma coisa, Francisco de Assis também a mesma coisa. Ou seja, seriam pessoas que não teriam necessidade de brigar. O Chico ele era tão em paz. Uma vez um palestrante chegou na cidade lá de Uberaba e começou a falar para ele, Chico, você está sendo muito perseguido, você tem que falar alguma coisa, você não pode deixar que as pessoas digam o que querem de você. Chico sabia que se ele chamasse a imprensa, porque ele já era muito famoso, todo mundo ia lá, corria ele. Mas não, ele fica quieto. E esse palestrante continua perturbando a cabeça do Chico, né? Fica brigando com ele, fica discutindo com ele, querendo que ele desse alguma resposta, uma resposta efetiva quanto às críticas que ele estava agindo, né? Então, ele se recolhe num canto, aí ele recebe a mãe dele, e ele começa a fazer um poema. A resposta dele foi o poema da mãe dele. Ela diz assim, no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Vou repetir? No mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de um litro de amor. Ou seja, o amor em doses muito maiores do que necessariamente a verdade. Porque quando você ama verdadeiramente, você tem complacência, tolerância. Então, mesmo que a pessoa cometeu erros, você entende aquilo e você trata com docilidade. Não precisa tratar com brigas, com discussões. Mantenha-se em paz. Porque a paz está dentro da gente. Não é? Então nós temos que tentar buscar essa evolução, esse estágio. Eu já vi várias pessoas falando assim, que uma vez Emmanuel chegou para Chico, e Chico chegou para Emmanuel e perguntou quais os 3 princípios necessários para o desenvolvimento. E ele fala disciplina, disciplina, disciplina. O que poucas pessoas falam é que antes dele falar disso, ele falou para o Chico que para ele alcançar o estágio devido, ele seria necessário muito trabalho,
muito estudo e um esforço demasiado para as atitudes do bem. Trabalho é ação, estudo é conhecimento. Aí Jesus vem nos dizer: conhece a verdade, e a verdade vos libertará. Através do conhecimento da verdade você vai se sentir liberto, você vai se sentir feliz, não é? E esforçar-se no bem, fazer efetivamente o que seria desejado, tá? Então nós sabemos ainda no mundo que existe o mal, que tem pessoas ainda que são intolerantes, como ele diz assim, que gostam de uma boa briga, né, que querem tudo, mas nós temos que agir sempre com serenidade. É gostoso quando a gente está em paz, né, tranquilo. Às vezes uma mesma situação que acontece para mim, que me provoca uma coisa que me desequilibra, para outra é uma coisa normal. Uma vez eu estava indo viajar e fiz a bobagem de sair 6 horas da tarde e ter que pegar as juntas provisórias numa sexta-feira, chovendo. Ou seja, eu pedi para pegar trânsito. Estava lá no carro, eu, minha esposa e meu filho, e nós fomos lá naquele meio, naquele tumulto, ficamos conversando, brincando, fazendo algumas palhaçadas dentro do carro, e a gente estava em paz. Então nós corremos as juntas provisórias durante 45, 50 minutos, mas nós estávamos numa tranquilidade muito grande. E aí nós começamos a perceber que as pessoas que estavam nos outros carros estavam extremamente nervosas. Nós vimos até uma batida do cara querer sair na frente do outro e acabar batendo no carro, não é? Era a mesma situação, não é? Era o mesmo problema, a mesma dificuldade, só que por posturas internas, não é, menores, diferentes, nós alcançamos resultados diferentes. Então é muito importante quando nós, na nossa vida, nós pensamos assim, não é por que está acontecendo aquilo, é para que está acontecendo aquilo. Porque como tudo tem um significado na nossa vida, tudo que nós passamos, efetivamente, nós merecemos. Senão nós estaremos dizendo o quê? Deus é injusto, e por ser injusto, Ele permite que aconteçam coisas na minha vida que eu não mereço. Será que acontece realmente isso? Não. E vou dizer mais, quando a gente está na espiritualidade, muitas provas que nós estamos passando hoje, nós pedimos. Porque nós sabíamos que era importante a gente passar por essas provas para que a gente pudesse estar melhor. Evolução. A maioria das provas que nós passamos, nós pedimos. E se não for aquela pessoa, o João, a Maria, o Paulo, que nos causaram aquele problema, seria outro. Por quê? Porque a dificuldade é nossa, a prova é nossa, nós que temos que passar. Então, independente das pessoas que praticam, nós temos que entender para que serve aquilo. Vou falar uma coisa para vocês, talvez vocês não concordem. Vocês sabem qual é o principal responsável por nós estarmos nas casas espíritas? Vocês sabem quem é o principal responsável? São os nossos obsessores. Sim, os nossos obsessores. Porque são eles que nos provocam, são eles que mostram as nossas falhas, são eles que nos querem prejudicar, eles que mostram as nossas fragilidades, e graças a ele a maioria de nós está nas casas espíritas, buscando apoio, buscando refúgio. E aí a gente pensa que Jesus dizia que nós devemos amar a todas as pessoas, principalmente aquelas que nos perseguem e nos querem prejudicar. Então a gente ora para a nossa mãe, ora para o nosso pai, para um amigo, para um filho, para uma neta, não é? E a gente não ora por aqueles que nos perseguem. E Jesus pede para que a gente ore por eles. Então eu brinco sempre com as pessoas que os obsessores são nossos personagens, treinos da espiritualidade. Eles que nos dão a oportunidade de estarmos sempre, através da nossa consciência, observando o que a gente tem que melhorar. Eles nos ajudam. Muitas vezes você já deve ter ouvido falar que os nossos maiores professores são aqueles que mais nos perturbam, aqueles que mais nos tiram do sério. E Jesus nos dá a receita: orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Eu sei que não é fácil fazer isso, mas é necessário. Não é? Eu sei que sou estranho também nisso, não é? Mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Jesus vai nos dizer: não temamos aquele que pode matar o corpo, mas sim a alma. Não temamos o que pode nos acontecer, porque Deus está no controle de tudo. Até os fios dos nossos cabelos,
Deus sabe quantos são. E até brinco, né, que no meu caso é mais fácil de contar, porque eu tenho menos cabelo, não é? E que todas as nossas necessidades Deus sabe quais são, e que Ele jamais nos desampara. Por isso, na prova que nós temos nas nossas vidas, não existe cola, não existe fraude. Todas essas provas, ao contrário de escolas normais, nós temos que passar por merecimento mesmo. Mas nós temos elementos de consulta, nós temos o Evangelho, nós temos o Livro dos Espíritos, nós temos tanta literatura que nos ajuda nas horas de dificuldades de dizer assim: o que eu devo fazer? Você abre lá e está escrito. Quantas vezes nós devemos perdoar nossos irmãos? O Evangelho diz de 70 vezes 7. 70 vezes 7 o que quer dizer? Sempre. Uma vez Chico recebeu a visita de uma mulher e ela estava dizendo assim para ele que ela estava muito nervosa, que o marido dela não parava de beber. E ele falava: Chico, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu marido? Ele falou: 70 vezes 7. Ela fez uma continha rápida, ela falou: pô, eu moro com ele há 30 anos, na semana pelo menos 3, 4 vezes ele me bate, eu estou sempre perdoando ele. Ô Chico, eu já perdoei mais que 490 vezes, então eu não preciso mais perdoar meu marido. Daí Emmanuel chega a Chico e fala assim: Chico, 470 vezes 7, cada erro. E ele diz isso para a mulher. Aí a mulher: Chico, mas isso é sempre, Chico. Isso, perdoar sempre. Porque quem não exerce o perdão não é manso, não está em paz. E muitas vezes nós arrumamos brigas de bobagem. Uma vez, uma outra pessoa foi visitar o Chico, e outra mulher, estou falando que mulher briga muito com o marido, vamos lá. E ela falou: Chico, eu não aguento meu marido, eu vou me separar. Porque todo dia a gente discute e tal. E ele entrou em recolhimento, a mãe dele, Chico, veio e falou: Chico, pede para ela beber, quando acontecer isso, a água da paz. Ele foi lá e falou para a mulher: ó, você tem que beber a água da paz. Ela falou: tá bom. Como o Chico era muito conceituado, ela nem questionou quem estava falando sobre a água da paz. Aí o que ocorre? Ela vai na farmácia, procura água da paz, a água da paz encontra? Não. Vai no mercado, vai em todos os lugares que ela conhecia, ela não encontra essa tal da água da paz. Aí ela chega, volta para falar com o Chico: Chico, ó, procurei a água da paz, não achei em lugar nenhum. Aí o Chico pede mais um segundinho, a mãe dele veio de novo e fala assim: fala para ela que a água da paz ela tem em casa. Que todas as vezes que ela for discutir com o marido, ela pega a água, coloca dentro da boca e fica bocejando e não responde às agressões verbais dele. E fica lá 10 minutos, meia hora, deixa ele falar. Na hora que ele acabar de falar, ela engole e vai dormir. Essa é a água da paz. Vocês lembram do filme O Nosso Lar? Que André Luiz, na hora que ele ia falar bobagem, o cara falava: toma uma vinha aqui, né? E eu adotei esse critério na minha vida quando eu assisti esse filme pela primeira vez, e no meu escritório sempre tem lá uma garrafinha com um copinho do lado. Quando a situação é muito ruim, que você fica querendo ficar nervoso, eu ponho aquela água, conto até 10, conto até 15. Olha, invariavelmente as respostas saem muito mais tranquilas. E as respostas necessárias elas vêm, tá? Então Paulo, o grande apóstolo, dizia: irai-vos, mas não pequeis. Não deixei que o sol se opor antes do final da sua raiva. O que ele está dizendo? Eu posso passar por contrariedades, eu posso ficar nervoso, eu posso ficar com raiva, mas eu não posso deixar isso no meu coração. Eu não posso deixar que isso se perpetue dentro dos meus pensamentos. Eu tenho que deixar isso para fora, tenho que jogar isso para fora. Por isso que ele fala, deixar o sol se opor, né? É não deixar que mude-se o dia, que a gente guarda aquilo no nosso coração. Esse mesmo apóstolo, ele nos dizia assim: eu não faço todo o bem que eu gostaria, mas ainda faço o mal que eu não quereria. E olha a elevação espiritual desse espírito, né, através de Paulo, e ele reconhecendo que ainda ele tinha limitações, que ele gostaria de fazer muito mais do que ele poderia, e que ao mesmo tempo ele faz coisas que ele não gostaria de estar fazendo. Ou seja, ele buscava sempre a sua melhoria. Qual o principal motivo da nossa doutrina espírita? Será que a relação com os espíritos é a coisa mais importante da nossa doutrina?
Qual é o fundamento principal da nossa doutrina? Por que a gente está aqui hoje? De forma íntima, de preferência sem martírio. O fundamento da nossa doutrina é aprimorar o nosso conhecimento e nos modificarmos de dentro para fora. Esse é o principal fundamento da nossa doutrina. Se a gente não conseguir isso diariamente, nós não vamos conseguir estar em paz. Nós não vamos conseguir lidar com todas as contrariedades, com todos os problemas. Muita gente acha que o principal motivo da doutrina espírita é a relação com os espíritos. Não que ela não seja importante, mas o principal é exatamente os pontos que eu falei para vocês. Aí eu fico nervoso, eu fico chateado, eu brigo com alguém. O que eu faço com essa energia agressiva que eu tenho dentro de mim? Porque é uma energia agressiva. 3 coisas eu posso fazer. Primeiro, eu posso me vingar. A pessoa fez comigo, eu faço com ela. Será que esse procedimento é correto? Não, né? Porque tudo que eu faço para os outros, volta para mim. Lei da ação e reação, a única lei que Deus rege todos os universos. Então, quando alguém faz alguma coisa que não é boa para mim, que eu não me sinto bem, eu tenho que pensar, se eu fizer aquilo para outra pessoa, ela vai se sentir provavelmente igual como eu me senti. E eu não me senti bem, por que eu quero o mal do outro? Segunda coisa que nós podemos fazer, engolir, fica quieto. Aí vem a ciência e nos diz assim, todos aqueles que guardam mágoas, angústias, amarguras, ficam doentes fisicamente. A maior parte das doenças, hoje os próprios médicos já reconhecem que são originárias desse tipo de comportamento. Então eu não quero ficar doente, mas eu não quero me desforrar porque vai voltar para mim, porque também é errado. Qual que efetivamente nós temos que fazer com essa energia agressiva? Canalizar a energia agressiva para o bem e para o trabalho. Vou dar um exemplo, uma história. Aconteceu próximo da cidade de Ribeirão Preto. Um jornalista foi fazer uma entrevista com um mendigo, as pessoas de rua, né? Que a maior parte das vezes passa desapercebido, mas se ele estava fazendo uma matéria humanitária, ele foi lá conhecer a vida daquela pessoa. E ele chegou lá, aquela pessoa estava totalmente embriagada, roupa suja, não é, rasgada, e ele perguntou, como é que você chegou assim? O que te levou a agir desse jeito? Ele falou, sabe o que é? Eu tive uma vida familiar muito difícil. Meu pai e minha mãe brigavam constantemente. Meu pai bebia demais, agredia ela quase todos os dias. Eu e meu irmão às vezes apanhávamos também nesse momento. A minha mãe se meteu com drogas. E para não bastar, ela depois se prostituiu. Um dia os dois voltando de uma festa, meu pai bêbado, eles caem no rio e morrem os dois. E eu estou aqui, em função de tudo isso. Passados 6 meses, mesmo jornalista encontra um professor adorável, uma pessoa que todo mundo gostava na nossa cidade. E aí ele foi querer saber dele o que o fez tornar-se assim tão meigo, tão carinhoso, tão colaborativo em relação às outras pessoas. Aí ele fala, sua vida deve ter sido maravilhosa, né? Quando você deve ter tido uma família muito estável. Ele diz, não. A minha família, eu tinha um irmão, o meu pai bebia todas, batia na minha mãe sempre. A minha mãe se prostituiu e se meteu em drogas. Um dia eles voltando de viagem, sofreram um acidente e eles morreram. Aí eu fiquei pensando, será que eu quero isso para a minha vida? Será que eu estou satisfeito com uma relação familiar desse jeito? Será que Deus não tem alguma coisa melhor para mim? Aí eu comecei a lutar. O que eles eram? Irmãos. Olha a diferença de comportamento do que a gente faz com uma coisa que é boa ou ruim. Olha a diferença. Não é? Então ele canalizou para quê? Para o bem. Então uma situação ruim canalizou para uma situação boa. E isso que nós temos que ter na nossa vida. Então quando alguém fizer alguma coisa ruim na nossa vida, qual é o troco que a gente tem que dar? Uma coisa boa. Porque as pessoas quando nos ofendem, nos querem atrapalhar, eles querem brigar conosco, o que eles esperam de nós? Uma reação idêntica. Ou seja, que a provocação deles façam com que nós reajamos de tal forma que aquela briga continue. É o prazer de entrar na briga, na discórdia. Como o Chico dizia, no Vinha de Luz, tem gente que se alimenta da discórdia. Então o nosso comportamento tem que ser pacífico, tem que ser amoroso. A gente tem que procurar manter sempre aquela tranquilidade.
Então, transformar a energia agressiva em luta, coragem e determinação para o bem. Esse que deve ser o nosso comportamento, tá? Então, pacífico não é aquele cara que é bobo, aquele cara meio alienado, né, que é bobo, que não sabe o que está acontecendo, não, mas é aquele que é tolerante, que age com benevolência, com caridade, né? E esse é o critério que Jesus vai determinar para ver a nossa evolução. Quanto de caridade nós colocamos na nossa vida, nas nossas atitudes? Eu posso ser caridoso e não ser pacífico? Não. Porque a passividade é uma das características do caridoso. É aquela pessoa em paz. Eu não posso achar que Deus está do meu lado, próximo de mim, se eu estou cheio de raiva, de orgulho, de mágoa, de ressentimento. Porque Deus não vive nesse momento. Ele vive quando a gente está naquele sentimento bom, né? Quando a gente pensa em coisas positivas, tenta ajudar os outros. Tem uma psicóloga americana que ela diz assim: eu perdoo não porque eu sou boazinha, mas porque eu sou inteligente. Porque quando eu não perdoo, eu coloco uma barreira entre eu e Deus. E eu quero ver Deus todas as horas. Quem foi pacífico? Vamos dar alguns exemplos? Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa nem julgava as pessoas. Ela dizia assim, que quem julga não tem tempo para amar. E ela era uma pessoa extremamente caridosa, né? Vivia sempre em paz, tranquilo, e vivia numa sociedade extremamente violenta. No meio dos pobres, no meio da doença, literalmente. É dela uma frase que diz assim: você não daria por $1 milhão um banho num leproso, mas por amor você faria de graça. E ela vivenciou isso a vida inteira dela. Chico Xavier, grande exemplo para nós. Francisco de Assis, outro grande exemplo. O maior de todos, logicamente, Jesus, né? Em 1918, todo mundo aqui conhece a oração de São Francisco, né? Tá? Que foi colocada como sendo de São Francisco, mas ninguém sabe se realmente foi de São Francisco. Em 1918, na guerra, um soldado americano, ele achou um santinho, o santinho de São Francisco, e no verso tinha essa oração. Então começou-se a divulgar que a oração era a oração de São Francisco. Independente de ter sido dele ou não a oração, ninguém pode negar que foi ele que mais viveu essa oração. Se nós começarmos a lembrar dessa oração, você vai ver que representa a vida dele. E é uma oração que nos ensina a ter paz, a ter tranquilidade, a ter amor. Não é? É uma oração linda, tá? Então essa oração de São Francisco é uma oração de propositura dos pacificadores. Aqueles que onde entram querem que as coisas sejam em paz. Às vezes tem um conflito, você vai lá e encontra uma pessoa que você fala assim: pô, aquele cara é tão tranquilo, ele está tentando amenizar as coisas que estão acontecendo. Vamos dar um exemplo? Gandhi. O Gandhi, ele era pela não violência. Ele não discutia com ninguém, mesmo quando ele estava certo. Porque ele dizia que toda vez que a gente vai se contrapor a ideia de alguém, nós já estamos criando um atrito. Então ele não se contrapunha à ideia de ninguém. E esse Gandhi, ele dizia assim: eu amo o Cristo de vocês, mas eu detesto o cristianismo. Por que ele falava isso? Porque ele entendia tudo que Jesus representou, amava Jesus, mas ele detestava o cristianismo porque era composto de pessoas que não viviam os ensinamentos de Jesus. Ele fala: como essas pessoas podem se dizer seguidoras de Jesus se elas não fazem o que ele fazia? Por isso que ele nos diz que ele amava Jesus, mas detestava os cristãos que se diziam isso, tá? Divaldo nos diz que quem é feliz não nos agride, pois a felicidade é uma qualidade para quem está em paz. Bezerra tinha coragem de ser diferente. Quem pôde assistir o filme de Bezerra de Menezes, ele foi praticamente contra toda a família dele. E nunca fez qualquer tipo de crítica à família. O tempo é o nosso maior, é a margem maior que a gente pode ter para amenizar todas essas coisas. Não importa, às vezes a gente quer resolver tudo na hora, né?
A gente tem razão, sabe que tem razão, mas às vezes é o momento de ficar quieto, deixar a pessoa falar. Você vai discutir com alguém que já está em atrito consigo mesmo? O que vai adiantar? Então esses grandes exemplos que a gente vê, eles sempre mostram para nós que não vale a pena, nunca vale a pena esse atrito. Está vendo? Então nós somos seres humanos, tudo bem, estamos cheios de falhas, né? Nós temos muitos medos. Nós somos seres humanos que têm muito medo. Nós temos muito medo de críticas. Nosso orgulho é muito forte. A gente tem medo que as pessoas façam qualquer tipo de observação sobre a nossa conduta. Quando elas fazem, elas automaticamente passam a ser nossos inimigos. Eu tenho um amigo que eu gosto muito, que vocês conhecem, que é o Forte. Ele fala que ele é uma pessoa fácil de lidar, desde que se façam tudo o que ele queira, do jeito que ele queira. Eu falo para ele, que é um amigo particular, eu falo assim, eu também. Se vocês concordarem com tudo que eu colocar aqui, ou colocar na minha vida, eu sou uma pessoa extremamente dócil. Vocês não vão ter atrito nenhum comigo. Mas será que a nossa vida é assim? Todo mundo concorda com as nossas atitudes? Com as ações que a gente faz? Não concordam, né? Tá? Uma vez eu vi uma agenda jurídica, que é aquelas mensagens que às vezes você encontra em escritórios de advocacia. Porque nós queremos sempre agradar todo mundo, né? E a gente já aprendeu que nem Jesus agradou todo mundo. Na agenda dizia assim, não diga nada para não criticarem o que você falou. Não faça nada para não criticarem seus atos. Não seja nada para que não provoque inveja às pessoas. Aí eu fico pensando que se eu agir desse jeito, vão me criticar porque eu não faço nada, nunca. Eu sou um vagabundo, sou um relaxado. Ou seja, nós não temos como escapar das críticas. Porque também Jesus também não agradou a todo mundo. Vocês sabiam que Jesus foi chamado de príncipe dos demônios? No tempo dele ele foi chamado de príncipe dos demônios. O nosso grande mestre. Bezerra de Menezes, voltando, se declarou espírita e enfrentou quase todos, inclusive sua família. Muitas pessoas, às vezes, têm medo de dizer que são espíritas e dizem que são o quê? Espiritualistas. Tem medo, às vezes, de ser católicos, de serem confrontados no catolicismo e serem chamados de beatos. Então, eles preferem dizer que eles são espiritualistas. Ah, não, eu acredito na espiritualidade, né? Então, o livro dos Espíritos, ele fala assim, qual que é a causa, o livro dos médicos, qual é a causa de todas as nossas imperfeições, dos nossos defeitos, dos nossos erros? E ele fala que é o nosso instinto de conservação. É a nossa necessidade de autopreservação, sede, fome, sono. Todas essas causas, elas representam razões das nossas atitudes. E aí a gente entra em conflito, a gente briga, a gente discute, a gente quer ser mais que o outro, quer ganhar mais que o outro, quer ter a melhor alimentação, se vestir de melhor maneira, ter o melhor carro. A gente vai criando atrito no dia a dia. Está entendendo? Então esse medo provoca em nós o quê? Avareza, egoísmo. Nós acabamos sendo motivados pelo medo, né? E a rejeição, segundo a análise psicológica, é o maior medo depois da morte. Nós temos medo da crítica porque isso nos leva à rejeição. Isso nos tira a paz, nos tira a tranquilidade, né? O orgulhoso pensa ser o dono da verdade. E timidez não coloca a sua opinião por causa dos medos dessas críticas. Inclusive Kardec diz que o mal predomina porque os bons são tímidos. Isso está no livro dos Espíritos. Então vocês vão ver como o medo é importante? Ó. O ciúmes, o que é? É o medo de perder a nossa esposa para outra pessoa. Ou um amigo, um parceiro, tá? Ansiedade, o que é? É o medo do futuro. E estou falando isso porque tudo isso tira a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa passividade. A inveja o quê? É o medo da baixa estima. E vem aí a maledicência, porque a gente fica com inveja dos outros e começa a querer falar mal dos outros. Porque tem essa impressão que na medida que eu menosprezo as outras pessoas, eu me evoluo, eu cresço. Acontece isso? Não, né? Mas é a impressão que a gente tem, né? Então, posso dizer para vocês que muitos espíritas fazem caridade pelo medo do umbral. Eu vou ajudar, eu vou fazer caridade porque eu não quero ir para o umbral, não.
Eu já vi lá pela filme, a experiência do André Luiz não é uma coisa legal não, então eu vou ajudar. Não fazem por caridade verdadeira, não é? Jesus dizia que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E que o melhor remédio para o medo é a fé. É a confiança no nosso Criador, a confiança em você, tá? E que o medo e a fé é a mãe de todas as virtudes. Ou seja, todas as virtudes que nós podemos desenvolver, elas se originam de fé. De ter fé na vida em você, tá? E dentro daquilo que nós aprendemos na nossa doutrina, a fé é inabalável. Inabalável é somente aquela que é capaz de enfrentar a razão em todos os tempos. Quem nos fala isso? O nosso codificador, Kardec. E Jesus está sempre conosco. E como é que eu fortaleço a minha fé? Conhecimento. Conheces a verdade? E a verdade nos libertará. Vocês percebem que uma coisa vai sendo interligada à outra? Que as coisas só fazem sentido quando estão interligadas para o bem, né? E a nossa doutrina, ela nos explica as causas de todos os problemas que a gente enfrenta, de todas as dificuldades. É como eu disse para vocês, a gente não pode perguntar por quê, mas para quê? Para que eu vim aqui? Para que eu passo por esse problema? Para que? Qual a utilidade dessas dificuldades que eu estou passando, tá? E Chico dizia que o melhor meio para enfrentar os nossos obsessores é estudar os ensinos de Allan Kardec. Palavras do Chico. Estudar os ensinamentos de Allan Kardec nos ajudam a enfrentar os nossos obsessores. Né? Eu falei antes para vocês que nossos obsessores são os principais responsáveis que a gente está aqui na casa espírita, né? Porque nós temos muitas deficiências e melhor do que ninguém são eles que conhecem. Então nós temos que estudar, aprender para poder se liberar deles. Divaldo tinha um obsessor 40 anos, Divaldo Pereira Franco. Aliás, é bom que se fique claro que todos nós temos diversos obsessores, tá? Só que eles não nos atrapalham desde que a gente não esteja na mesma sintonia deles. Se eu tenho um obsessor ligado à parte sexual e eu me deixo levar pelos excessos, ele vai se fazer presente. Se é uma questão de comida e outras coisas, ele também se apresenta e a gente acaba captando a sintonia dele e acaba permitindo que ele nos influencie. Vem um dia sobre as influências dos espíritos nas nossas vidas. Está no livro dos espíritos. Tem coisas, no livro dos médios também tem, né? São coisas fantásticas. E Divaldo teve esse obsessor 40 anos, mas esse obsessor nunca perturbou Divaldo. Um dia ele estava lá na Casa do Caminho, estava no pior período, como ele diz, de muita necessidade, não conseguia ajudar mais ninguém. Aí um dos funcionários dele chegou e falou: Divaldo, acabaram de jogar uma criança no cesto de lixo, na entrada do nosso trabalho. A Divaldo foi lá e disse que era uma recém-nascida, uma moça, uma negrinha, como ele chama. Ele brinca, extremamente feia. Mas ele se apiedou tanto daquela criatura, que ele catou ela no colo e falou: eu vou te adotar, você vai ser minha filha. Nesse momento, aquele obsessor de 40 anos aparece na frente dele. Se materializa na frente dele. Ele diz: Divaldo, há 40 anos eu te perturbo, hoje eu vou te deixar em paz. Por quê? Porque essa criança que você está tomando nos seus braços para ser como sua filha, tá? Foi minha mãe. Essa criança ficou lá com ele, quando ela chegou com 24 anos de idade, ela engravidou, teve um menino. Quem que era o menino? O obsessor de Divaldo durante 40 anos. Olha a espiritualidade como é maravilhosa. Não é? Amai os seus inimigos. Foi isso que a gente tem que fazer, né? Que a gente estava comentando sobre isso. Quando a gente tem Deus realmente dentro de nós, que a gente consegue manter essa relação, essa ligação com Ele, nós estamos na mesma sintonia, nós vamos ser sempre pacíficos. Nós vamos ter mansidão nas nossas atitudes, nós vamos ter tolerância, vamos exercer a compreensão. E aí nós vamos buscar a felicidade. Aquela felicidade que é proposta no Evangelho, como eu falei logo no início. Aquela felicidade que nos dá a paz verdadeira, que nos mostra face a face a presença de Deus na nossa vida. Eu gosto muito da passagem, só para completar, do filho pródigo, né? E que eu gosto mais daquela passagem é quando o filho reconhece os erros que ele fez, as bobagens,
E ele volta para a casa do pai, querendo ser aceito como um empregado. Vocês lembram disso? E o pai, a hora que vê, sai correndo para abraçá-lo, né? E aí eu fico imaginando que todos nós, de certa maneira, somos filhos pródigos. Nós somos contemplados com muitas riquezas na nossa vida e a gente acaba gastando dissolutamente, sem critério, sem moralidade. Mas o dia que a gente voltar, o dia que a gente se evoluir, o dia que a gente chegar em condições de poder voltar e definitivamente a nossa pátria, que é a pátria espiritual, ou seja, no dia que nós voltarmos para entrar no reino dos céus, Deus vai nos olhar e vai dizer assim para nós: que bom que você veio. E vai nos abraçar, assim como o Senhor lá abraça o filho pródigo, e falar: eu tinha certeza que você ia chegar. Eu, no meu íntimo, vou dizer assim: demorei bastante, mas eu, tá bom? Todos tenham uma boa noite, muita paz e desculpa aí qualquer coisa, tá? Vamos com Deus.